Romanos capítulo 12, verso 9. Só lembrando, que eu tenho seguido aqui a exposição, dei sequência novamente aqui a exposição em Romanos, e então eu tenho falado ao longo desses dias, desses domingos, baseado aqui em Romanos capítulo 12. Então nós já meditamos até o verso 8, que é o que eu preguei a semana passada. Hoje então, se Deus permitir, iremos meditar aí em Romanos capítulo 12, no verso 9 e no verso 10 apenas. Então, o contexto agora desses versos a seguir, tanto do verso 9 até o verso 21, do verso 9 ao verso 21, Paulo ele vai tratar de diversas exortações. Mas ele começa aqui no verso 9, dizendo que o amor ele não pode ser hipócrita, que nós devemos amar sem fingimento. Só que ele não diz apenas isso, que nós devemos amar de maneira genuína, mas ele também nos mostra que o amor genuíno, ou seja, um amor verdadeiro, ele tem que odiar aquilo que é mal. Sei que parecem até contraditório, mas não é contraditório. Porque se há em nós, de fato, o amor bíblico, genuíno, precisa existir também o ódio, a repulsa por aquilo que é mal, por aquilo que é podre, por aquilo que é imoral. Porque convenhamos, imagine, se você ama uma criança, um bebê, você tem que odiar a pedofilia. Você tem que odiar, você tem que ter repulsa à pedofilia. Porque é uma incoerência se você diz, eu amo um bebê, mas eu acho a coisa mais normal do mundo um homem ou uma pessoa abusar de uma criança. Que amor é esse? É incoerente. Ou como Cláudio Duarte disse, ele estava na mesa com Tami, ou a Tami, e o que ele disse, não, eu não concordo, mas eu respeito. Como assim? Eu não concordo, mas eu respeito? É que hoje a liderança religiosa, ela chegou num ponto que ela quer agradar o freguês. Ela quer agradar o cliente. Então vamos ficar de bem com todo mundo. A partir do momento que ele disse isso, olha, eu não concordo, ele agradou a ala evangélica, o pastor se posicionou. E quando ele diz eu respeito, ele agradou o movimento LGBT e por aí vai. Ou seja, ficou bem com todo mundo. Mas como dizer isso? Imagine, vamos mudar apenas a situação. Você diz, olha, eu não concordo com a pedofilia, mas eu respeito. Então, ou seja, que as crianças continuem sendo abusadas. É um absurdo, é simplesmente um absurdo. E Paulo está dizendo aqui, inspirado por Deus, que nós devemos ter esse amor bíblico, sem fingimento, sem hipocrisia, mas o amor bíblico ele é carregado por isso. Ele odeia aquilo que é mal. Ele odeia aquilo que é mal. O grande problema é que a cristandade, em sua maioria, eles não leem mais a Escritura. Ou seja, o coração deles, de muitos, e o seu pode estar desta maneira, totalmente cauterizado. A sua mente cauterizada e o seu coração também. Ou seja, aquilo que o mundo dita como normal, como você não medita nas Escrituras, como você não tem comunhão com Deus, ou seja, não há um debruçar diante da palavra de Deus, aquilo que o mundo dita como normal, acaba sendo normal para você. Você acaba se acostumando, porque afinal de contas, todos estão fazendo, todos estão trilhando esse caminho, todos vestem as mesmas roupas, todos vivem de maneira imoral e podre. Você é apenas mais um. Mas, se de fato seguirmos aqui a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz desde o início que uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é isso que Paulo diz logo no início da sua epístola? Não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Ou seja, então aquela pessoa que foi confrontada, foi exortada, e os seus olhos foram abertos, e o coração quebrantado por meio da Escritura, a sua mente é renovada, ela é lapidada, ela é transformada, dia após dia. E então uma mente transformada, um coração renovado, ele vai se posicionar de uma maneira diferente. Tanto que é isso que Paulo está dizendo. Se houve de fato essa transformação, se o Espírito Santo de fato habita em você, nós devemos seguir o que está escrito aqui. Um amor sem fingimento, odiai o que é mal e apegai-vos ao bem. Então vamos ler aí o texto. Verso 9. O amor seja sem fingimento ou sem hipocrisia. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então o tema da minha mensagem hoje é o amor genuíno na vida cristã. E eu quero começar com a seguinte pergunta: como viver um amor sincero e fraternal dentro da comunidade? Porque é exatamente isso que Paulo está nos mostrando. Como nós podemos caminhar como igreja, como corpo de Cristo, e vivermos esse amor sincero, sem hipocrisia, esse amor fraternal dentro
da comunidade. Porque imagine um mundo onde todo amor fosse verdadeiro. Ou seja, onde ninguém fingisse se importar com o outro apenas por interesse. Pense nesse mundo. Onde ninguém tolerasse o mal por conveniência. E todos buscassem honrar uns aos outros. Parece uma utopia? Alguns vão dizer que esse é o mundo das ideias, talvez. No entanto, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Essa é a visão que o apóstolo Paulo apresenta à igreja de Cristo. A igreja que está aqui em Roma. É exatamente isso que ele está mostrando. Ou seja, o cristianismo não se trata apenas de doutrina correta. O cristianismo não se resume apenas a isso. Mas o cristianismo vai muito mais além. Ele fala de uma vida transformada pelo evangelho, que é poder de Deus, que transforma vidas, que transforma mentes e transforma coração. Então a grande questão que nós precisamos responder hoje é: o nosso amor, ele reflete a transformação de Cristo em nossas vidas? Ou ainda carregamos as marcas do egoísmo e da hipocrisia? Porque você precisa avaliar o seu coração. Você precisa examinar. O seu amor reflete a transformação que você alega que Cristo operou em sua vida? Ou você ainda carrega as marcas do egoísmo e da hipocrisia? Nós vivemos em um tempo, em um mundo, que o amor ele foi banalizado. Muitas pessoas dizem, eu te amo, mas as suas atitudes provam completamente o contrário. Pessoas que num dia lá no altar prometeram até que a morte os separe. E simplesmente por conta de algum problema, de alguma angústia, de alguma aflição, vão embora. E o te amo fica onde? Ou seja, o amor foi completamente banalizado. Os relacionamentos tornaram-se descartáveis. Alianças são quebradas a todo instante, inclusive dentro da igreja. A quantidade de orgulho, desconfiança e competição dentro da igreja. Se você tem acompanhado as redes sociais, provavelmente você já viu inúmeros líderes religiosos de megas igrejas brigando entre si por conta da mesma heresia. Disputa por poder, orgulho, vaidade, uma desconfiança total. Por isso Paulo ele nos desafia que o nosso amor ele deve ser sincero, ou seja, sem fingimento, sem hipocrisia. Ou seja, o nosso amor deve ser sincero. Não apenas isso, ele diz que nós devemos odiar o mal e nos apegar ao bem. Eu tenho que ter um amor verdadeiro, genuíno, mas eu preciso odiar, ter repulsa daquilo que Deus abomina também. Aquilo que Deus abomina, eu também devo abominar. Ter essa repulsa, e não apenas isso, nós devemos nos apegar ao bem e devemos honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Esse é o grande problema, né? Somos arrogantes. Não se iluda, você é assim, eu sou assim. Nós somos arrogantes, nós somos impetulantes. Por isso, grande parte dos nossos problemas é por conta justamente disso, pelo fato de sermos arrogantes. Então hoje Deus nos chama a um amor que não é um amor superficial, mas é um amor transformador, que ocorre por meio da Escritura, por meio da Palavra de Deus, por meio do Espírito Santo operando em nós. E um amor que se opõe ao mal e que fortalece a comunhão e reflete a glória de Cristo. Que não foi isso que Cristo disse? Olha, eu e o Pai somos um. Vocês precisam ser um. A igreja precisa ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviaste. Não é verdade? Então a pergunta que nós devemos nos fazer é: nós estamos vivendo esse amor genuíno que a Escritura diz que um cristão deve viver? Aquele que diz que o Espírito Santo habita nele deve viver? Nós temos vivido esse amor genuíno ou apenas um amor fingido? Ou estamos apenas fingindo amar de maneira bíblica? Então veja, meu irmão, nós vivemos em uma sociedade onde o amor ele é frequentemente distorcido. Hoje, em nome do amor, pessoas cometem inúmeras atrocidades. Quantos pais não disciplinam seus filhos em nome do amor? Todavia, a Escritura diz que o pai que não disciplina o seu filho, ou seja, que ele não repreende o seu filho, ele não ama. O pai que retém a vara, ele aborrece, ele não ama o filho. Então, o pai que disciplina, esse ama o filho. Mas nós vivemos nesta sociedade que a todo instante está distorcendo o que é, de fato, o amor verdadeiro, o amor transformador. Então, o verdadeiro amor ele tem sido substituído por sentimentalismo, por emoções. Ou seja, e o verdadeiro amor ele tem sido substituído também por interesses pessoais. Pessoas fingem amar umas às outras
porque elas veem ali uma oportunidade de negócio. Elas se aproximam umas das outras porque viram ali uma oportunidade ou uma grande chance de uma alavancagem em sua vida. Ou seja, vivem uma hipocrisia. No entanto, o apóstolo Paulo nos ensina que o amor cristão, ele deve ser genuíno, e ele não para aqui, ele deve rejeitar o mal e buscar esta honra mútua. Ou seja, o outro é superior a mim. Agora, como que nós podemos manifestar em nossas vidas e na igreja esse amor? Como que nós conseguimos ou podemos colocar isso em prática na nossa vida e na nossa comunidade? Então vamos examinar esses versículos aí, com apenas 3 pontos de maneira breve. Primeiro, o amor deve ser genuíno. Romanos 9, capítulo 12, verso 9, parte A aí do verso. O amor seja sem fingimento ou sem hipocrisia. Então, primeiro, qual que é o significado aqui de sem hipocrisia? Amor sem hipocrisia. A palavra utilizada aqui em grego, que Paulo utilizou aqui para descrever isso sem hipocrisia, significa o seguinte, olha, sem fingimento, sem máscaras. E aí você volta ali ao teatro grego, que as pessoas usavam, os atores usavam ali as suas máscaras para interpretar papéis. E Paulo traz esta palavra e aplica nesse contexto. O que ele está basicamente dizendo é o seguinte, olha, o nosso amor, o amor cristão, ele não deve ser uma atuação. Deve ser algo verdadeiro. Deve ser algo verdadeiro. Tanto que Martin Lloyd Jones, em seu estudo, no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte, olha, o amor cristão não é apenas um sentimento ou emoção. Ele é a expressão prática de um coração transformado pela graça divina. Veja, mais uma vez, o amor cristão não é apenas um sentimento ou emoção. Ele é a expressão prática de um coração transformado pela graça de Deus. Porque, convenhamos, o amor falso, ele busca benefícios pessoais. Quantos pastores são assim? Já ouvi inúmeros relatos de denominações, que há inúmeras congregações na cidade, e de repente, então, toda a arrecadação vai para a sede, e vamos construir um império. E enquanto isso, as congregações estão capengando, nos piores estados possíveis. E aí, então, o pastor da congregação, no dia que eles se reúnem, eu acho que uma vez por mês devem reunir, todo mundo vai para a sede. E uma dessas reuniões, o irmãozinho disse que ia à sede. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, olha, não vai. Se você for, as pessoas nem na sua cara vão olhar. E olha, se você arrumar um lugar para você sentar, se chegar alguém com mais dinheiro, eles vão pedir para você sair, para que o outro possa se assentar. Esse é um absurdo. Totalmente contrário do que a Escritura diz, não é? E nós vemos isso constantemente. Pastores, muitos acham que pastores são um bando de imbecil. Alguns são de verdade, são mesmo. Mas a maioria é louca, desperta. Porque ele é esperto e burro ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você trata alguém bem pelo carro que ela chegou, ou pela vestimenta, ou algo do tipo, qualquer pessoa sabe se ela está sendo bem tratada porque ele está seguindo o que a Escritura diz, ou porque ele viu ali uma oportunidade de se beneficiar, seja por meio de oferta, seja por meio de dízimos, ou por meio de influência. Mas muitos pastores trabalham com essa ótica. Eles olham e veem se alguém chegou com um carro melhor, vamos dar atenção. E a Escritura diz que isso é completamente errado. Então, o amor falso, ele busca isso. Esses benefícios, seja pessoais, ele é um amor interesseiro. Agora, o amor verdadeiro, ele é sacrificial, ele é incondicional, como Cristo amou a sua igreja. Não foi assim que Cristo demonstrou o seu amor por nós? Nós éramos inimigos dele, diz o apóstolo Paulo, aqui em Romanos. Nós odiávamos a Deus, e ele manifestou o seu amor por nós numa cruz, quando nós éramos os seus inimigos. Ou seja, é um amor sacrificial. Ele deu a vida pelo seu povo, ele deu a vida por sua igreja. Da mesma maneira, nós, como cristãos, devemos desejar seguir os passos do nosso mestre. Esse amor sacrificial, incondicional, como o de Cristo. Veja, o exemplo bíblico, de amor genuíno. Jesus e os seus discípulos. Todos nós nos lembramos quem são os seus discípulos. E veja quantas vezes esses homens erraram. Jesus estava ensinando esses homens enquanto esteve aqui. E de repente esses homens, Jesus diz que vai partir, que vai para o Pai, e aí esses homens agora começam a disputar
um lugar, eles querem saber quem vai se assentar ao lado de Cristo. Eles estavam brigando por poder. Eles não compreenderam o propósito de tudo aquilo que Cristo havia ensinado. Eles estavam brigando por poder. Olha a paciência que Cristo teve que ter com esses homens, e é o que Deus tem comigo, com você, inúmeras vezes, não é? As pessoas tendem a achar que, muitos dizem, eu não tenho paciência. Deveria ter, porque se Deus tem paciência com você, por que você não pode ter paciência com o próximo? É que o problema é que você se considera um Deus perfeito, né? Não erra, porque um Deus é assim, a divindade é perfeita, né? Então se eu sou perfeito, mas eu não vejo assim. Vê, porque a partir do momento que nós não aceitamos nenhum erro, né, que nós somos completamente intolerantes, né, isso mostra que nós exigimos uma certa perfeição. Se eu espero perfeição do outro, é porque eu acho que eu sou perfeito. E esse é o grande problema, é isso que Paulo está tratando nos versos anteriores, como nós já vimos. Mas veja, Cristo, Jesus amou os seus discípulos, a ponto de, ele sabe, Judas está ali no meio, ele é o traidor. Judas chega e então com um beijo, ele vai dar o sinal. Imagina, meu irmão, se fosse você. Imagina se fôssemos nós no lugar de Cristo. Ainda bem que não éramos nós. Imagina, o cara está vindo, você sabe, ele é um traidor, é um pilantra, safado. E ele vai dar um beijo no rosto ainda. Você já ia preparar uma de direita para dar bem no queixo dele, para tombar. A hora que ele chegasse para dar de louco, para dar um beijo. Jesus não fez assim. Jesus sabia que ele era o traído. Jesus sabia. Um outro exemplo, a parábola do bom samaritano, você se lembra? Havia o homem mau, havia os homens bons, entre aspas, né? Os religiosos, e havia o homem do amor. Né? Simplesmente o homem mau vem, arrebenta, deixou o homem semi-morto. Passam então os religiosos, e simplesmente olham de lado e fingem que não vê, que não enxergaram. E de repente vem o homem e o ajuda, sem esperar nada em troca. Essa é a aplicação prática. Nós fazemos porque Deus disse, ponto final. Nós praticamos o que Ele nos ensina em Sua palavra e ponto final. Não interessa se nós iremos receber algo em troca ou não. Nós fazemos porque o nosso Deus diz que deve ser assim. Então, de maneira prática, isso que eu estou dizendo é o seguinte: você deve examinar as suas motivações. Como? Ora, nós amamos porque nos é conveniente ou porque nós queremos refletir o caráter de Cristo? Eu me relaciono com as pessoas ou me aproximo de pessoas porque me é conveniente, ou seja, eu vejo ali uma oportunidade de negócio ou de me beneficiar, ou eu estou fazendo porque eu quero refletir a Cristo Jesus? Você deve analisar a sua vida. Nós demonstramos amor apenas por aqueles que nos tratam bem, ou nós amamos também aqueles, os mais difíceis, que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Eu estou dizendo que você não possa ter afinidade, mais afinidade com um grupo, com algumas pessoas, do que com outras. Isso é normal. Mas nós vamos apenas nos relacionarmos e demonstrarmos amor apenas para aquelas pessoas que nos tratam bem? Não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Não, essa não deve ser a nossa atitude. Tanto que ele diz, olha, suportai-vos uns aos outros. Na nossa família, na sua família de sangue. Se você tem mais irmãos, você sabe que o relacionamento não é fácil. Todavia, como que continuamos andando juntos? Ora, porque perdoamos. Aprendemos a respeitar, né, as diferenças. E então seguimos junto. Porque se você não perdoa, meu irmão, esquece, você vai ficar sozinho. Em qualquer esfera da sua vida. Se você não aprender a perdoar, você vai chegar mais cedo ou mais tarde, você vai estar sozinho. Porque quem não perdoa, é impossível. Você vai ficar sozinho. Você vai andar sozinho. Então, a hipocrisia, ela nasce quando nós tentamos nos parecer justo apenas externamente. Isso é hipocrisia. Então, a hipocrisia, ela nasce quando nós tentamos parecer justo externamente sem uma mudança real interna, ou seja, algo de dentro para fora. Que o Evangelho produz isso, essa transformação interior. Essa transformação interior. Então, cristãos autênticos, eles não apenas falam sobre amor, mas eles vivem o amor de maneira prática, como a Escritura nos ensina. Paulo não vai dizer isso em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. Se nós não conseguimos amar nem os nossos próprios filhos, como a Escritura diz que devemos amar, como nós iremos amar o nosso irmão da fé?
como nós iremos amar as pessoas? Veja o quanto que nós precisamos de Deus. O quanto que nós precisamos a cada dia, pela graça dele, enxergarmos as nossas limitações. O quão fraco nós somos, o quão podre nós somos e o quanto nós precisamos de Cristo. Para que, de fato, nós não apenas venhamos falar sobre amor, mas para que nós possamos viver o amor de maneira prática, como a Escritura nos ensina. Segundo, o cristão ele deve odiar o mal e apegar-se ao bem. Ainda no verso 9, a parte B do verso. O cristão ele deve odiar o mal e apegar-se ao bem. Odiai ao mal e apegai-vos ao bem, é isso que diz o texto, né? Ou, na revista atualizada, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que o amor verdadeiro inclui odiar o mal, ou seja, ter esta repulsa por aquilo que é podre, imoral, por tudo aquilo que é maligno. Então, o amor que aceita tudo sem discernimento não é o amor bíblico, mas é esse amor que é difundido aí hoje, não é? Veja, por exemplo, os artistas globais. Estão todos eles defendendo o aborto, né? Vamos assassinar a criança no ventre da mãe. O local que deveria ser o mais seguro para um bebê era o ventre de uma mãe. Hoje talvez seja o mais perigoso. Aí estão lá esses homens defendendo o aborto. O direito da mãe matar o próprio filho em seu ventre. E de repente eles estão lá agora pedindo dinheiro no Criança Esperança. E o povo mais doido ainda doa, né? Aquele mesmo povo que está ali gritando, né, e celebrando que a mãe deve matar o próprio filho, depois está lá, né, dizendo, olha, precisamos da sua ajuda para trazer recurso a essas crianças. Então, muitos hoje confundem o amor, né, com vamos aceitar tudo, pode tudo. Tudo cabe dentro desse amor. Paulo ensina que não é assim que funciona. Paulo diz que não é assim. Paulo ensina que o amor genuíno, ele precisa odiar o mal. Ou seja, se você não abomina o que Deus abomina, você deve rever o seu cristianismo. Se Deus abomina tais coisas e você acha que aquilo é a coisa mais normal do mundo, você precisa avaliar se de fato houve um novo nascimento. Se de fato o Espírito Santo habita em você. Porque não há outra explicação. Se eu vejo nitidamente na Escritura que Deus abomina tal coisa, e eu acho e considero aquilo normal, porque o mundo tem seguido esse fluxo, o problema está comigo. Ou seja, eu já me familiarizei, eu já me adequei, eu já aderi à forma deste mundo, o pensamento deste mundo, eu estou seguindo o curso deste mundo. E aí, não tem como conciliar. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte, olha, o verdadeiro amor sempre odeia o pecado, pois o pecado destrói aquilo que Deus criou para ser bom. Mais uma vez, o verdadeiro amor sempre odeia o pecado, pois o pecado destrói aquilo que Deus criou para ser bom. Esta é a grande realidade. Então, o verbo aqui usado pelo apóstolo Paulo, aborrecer, em grego, significa odiar intensamente. Então, o que Paulo está dizendo, olha, odiai o mal, não era uma ideia simples de rejeição. Olha, vocês têm que ter uma repulsa. Não. Uma simples rejeição. Não. Ele está falando de algo mais profundo, de algo mais enérgico. Olha, é uma repulsa ativa ao pecado. E aí isso só vai ocorrer na sua vida, nas nossas vidas, se de fato nós estivermos nos alimentando da palavra de Deus. Porque convenhamos, imagine, né? Um cara estava treinando o seu auxiliar, um ourives, né? E mexia ali com diamantes. E ele estava treinando o seu auxiliar. Então, por um longo período, ele só colocou diamante verdadeiro na mão desse homem. E ele perdeu um bom tempo ali, examinando aqueles diamantes, vendo cada detalhe. Até que então, após um longo período desse treinamento, o mestre, então, joga um diamante falso na mão dele para avaliar. E automaticamente, rapidamente, ele identificou que aquele diamante era falso. Mas por quê? Óbvio. Ele havia gastado e investido seu tempo investigando o que era o verdadeiro. Então ele conhecia o verdadeiro. Quando o falso chegou em suas mãos, ele pôde identificá-lo. Isso ocorre conosco. Se você não consegue enxergar aquilo que é podre, imoral, neste mundo, é simplesmente porque você não está meditando na Escritura. É simplesmente porque você não está se alimentando da palavra de Deus. Então tudo aquilo que é podre, imoral e que o mundo aplaude e você tem seguido o curso deste mundo,
Ou seja, aplaudindo também, isso apenas mostra que você não tem se dobrado diante dele. Não tem buscado se alimentar da Escritura, da palavra de Deus. Então, se eu não me alimento daquilo que é verdadeiro, como irei identificar aquilo que é falso? Será impossível isso acontecer. Então, nós precisamos odiar intensamente, ou seja, abominar aquilo que Deus abomina. Mas para isso ocorrer, você precisa ler a Escritura. Ah, mas que linguajar forte. Ora, Jesus não fez isso. Você se lembra de Cristo chegando no templo? Né? O lugar que era casa de oração. O que eles fizeram? Covil de salteadores. Como que Cristo chegou diante do templo? Você se lembra? Eles estavam lá fazendo um comércio, uma negociação, no lugar que deveria levar o povo a adorar a Deus. Casa de oração. Jesus chegou de boa, tranquilinho. Olha, gente, não pode ser assim. Ou ele meteu o pé em tudo, expulsou os cambistas. Não foi isso que ele fez? Ele expulsou os cambistas. Por que Jesus agiu desta maneira? Ora, porque ele amava a santidade do Pai. Ele amava a santidade de Deus. Então não poderíamos esperar uma reação menor do que essa. De ficar completamente indignado com a situação que estava o templo. Ou seja, perdeu-se totalmente a referência. O povo estava fazendo ali um covil de salteadores. Cristo e os fariseus. Se você se lembra, os fariseus era a seita mais rigorosa daqueles dias. E Jesus, inúmeras vezes, ele os confrontou. Ele os confrontou. Por quê? Ora, porque o verdadeiro amor diz a verdade. Mesmo que isso implique em muitos cancelamentos, né? Nos nossos dias é cancelamento. O verdadeiro amor, ele sempre vai dizer a verdade. Não há amor maior do que esse. Você vê alguém indo para o buraco, ele continua em seus pecados, e você dá uma advertência. E você pode ser cancelado por conta disso. Você pode ser completamente, virar um motivo de chacota para muitos. Muitos podem virar a cara para você. Mas o verdadeiro amor, ele diz a verdade. Ei, você está indo para o buraco. Se não houver arrependimento dos seus pecados, se não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, o que te aguarda é a condenação eterna. E você passará uma eternidade debaixo da condenação de Deus, debaixo da ira de Deus. Claro que isso é uma mensagem que não agrada. Mas a verdade é que transforma. A verdade é que liberta. Não foi isso que Cristo disse? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade e o amor andam juntas. E é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos ser assim. Então, a santidade de Deus nos chama não apenas para fazermos o bem, mas para odiarmos o mal com a mesma intensidade que Deus odeia, ou seja, a mesma intensidade que Deus abomina. Há essa santa indignação. E o cristão, ele deve se apegar ao bem, como Paulo continua ainda no verso 9, né? Odiai o mal e apegai-vos ao bem. A palavra grega aqui para apegar-se significa justamente isso, grudar, unir-se firmemente. Assim como num casamento, né? Une duas pessoas, Paulo diz que nós devemos ser assim, colados ao que é bom. Devemos estar unidos firmemente àquilo que é bom. Ou seja, apegai-vos ao bem. De maneira prática, ou seja, nós precisamos rejeitar o pecado em nossas vidas com seriedade. Você não pode flertar com o pecado. Siga o que Cristo disse, não é? Sei que muitos pastores hoje têm flertado e ensinado a igreja a flertar com o pecado. Não de maneira direta, mas pela pregação e por suas mensagens, que não há nenhum confronto. Não é que só há ali aquela aguinha com açúcar, aquele evangelho, não podemos nem chamar de evangelho, né? Uma mensagem completamente diluída, que né, você volta para sua casa mergulhado em seus pecados, mas feliz, porque o pastor diz que Deus vai te abençoar. Não, Deus não vai te abençoar. Se você permanecer em seus pecados, se não houver arrependimento de pecado, não espere bênção de Deus. Não interessa se o Zé Linguiça ali da esquina diz que Deus vai te abençoar. Ele não vai te abençoar, ele já disse isso em sua palavra. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Não é que a minha mão está encolhida, não é que o meu ouvido esteja gravado. Isaías 59. Ele já disse isso. São os vossos pecados. Então você não pode flertar com o pecado. Cristo disse que nós devemos ser radicais. Você deve ser radical com o pecado. Se o teu olho te faz pecar, o que Jesus disse? Arranca-o. Ele simplesmente estava dizendo, não brinque com o pecado. Seja radical. Então você precisa examinar a sua vida à luz da Escritura e ser radical.
Ou seja, agir com seriedade. Devemos amar os pecadores, mas sem compactuar com suas práticas. Por exemplo, se eu olho para um homossexual ou para um cara que está no adultério, eu não vou compactuar com as suas práticas, mas eu preciso anunciar o evangelho. Eu preciso pregar a palavra de Deus. É que hoje as pessoas, vivemos nesse mundo onde eles querem jogar uns contra os outros, e aí quando você diz, olha, eu não concordo com as suas práticas, e é onde nós anunciamos, olha, se não houver arrependimento de pecado, o juízo de Deus estará sobre você. Aí as pessoas acham que nós não amamos as pessoas. E é justamente o contrário. Porque nós amamos, sabemos que a vida eterna, ou seja, a eternidade dela está em jogo, e mesmo que elas possam nos odiar, ou até mesmo intentar o mal contra nós, nós anunciamos a verdade, porque nós cremos que a verdade liberta, e é o de fato que todo ser humano precisa ouvir. E nós devemos buscar a santidade, não apenas como algo esporádico, mas como um estilo de vida. Não é isso que a Escritura diz? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, uma transformação, essa transformação deve ocorrer de dentro para fora. E quando há, de fato, essa atuação do Espírito Santo em nós, é claro que vai ocorrer essas transformações em nossa vida. E por último, o amor fraternal e a honra mútua, verso 10. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O primeiro ponto que nós vemos aqui, que Paulo está destacando, é que o amor cristão, ele destaca o amor cristão como um relacionamento familiar. E aqui nós precisamos fazer algumas ressalvas, porque algumas igrejas hoje, elas dizem, o slogan é o seguinte, olha, uma família para se pertencer. Ou aqui nós somos uma família. A igreja, em primeiro lugar, ela não é uma família. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E se aquela congregação, se aquele ajuntamento não estiver firmado na verdade, esquece. A igreja, em primeiro lugar, é coluna e baluarte da verdade. E é claro, uma igreja bíblica genuína, ela é uma família. Ela é uma família. Ou pelo menos deveria ser. Como Paulo está dizendo, o termo grego que ele usa aqui para amor fraternal significa exatamente isso. Amor entre irmãos de sangue. E ele traz e faz esta aplicação. Paulo está dizendo que, como igreja, nós devemos nos enxergar como família. Assim como na sua família pode existir vários irmãos, vários membros, cada um com suas características, Cada um tem o seu jeito. E aí, então, por conta de sermos uma família, nós suportamos, nós perdoamos, para que possa existir ali o bom relacionamento, a boa convivência. Paulo está dizendo que nós, como igreja, devemos ser assim. Eu devo olhar para o meu irmão e enxergar nele alguém da minha família. Que ele faz parte. E não é esta a alusão, a metáfora que Paulo usou nos versos anteriores? Que ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, aonde Cristo é a cabeça. Ou seja, nós somos membros uns dos outros. Ou seja, estamos ali alinhados e ajustados. Martin Lloyd Jones, em seus comentários aqui no livro de Romanos, ele vai dizer no capítulo 12, ele diz o seguinte, olha, a prova suprema da nossa fé cristã está no amor que nós demonstramos pelos irmãos, pelos nossos irmãos. Ou seja, a prova suprema. Porque, afinal de contas, se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, que amor é esse? Não é isso que João vai dizer? Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Que como que você vai amar a Deus a quem você não vê? Se você, vendo o seu irmão, você não o ama, como vai amar a Deus a quem você não vê? É simplesmente mentira. É impossível. Então, a prova suprema da nossa fé cristã está no amor que nós demonstramos pelos nossos irmãos, como disse aí Martin Lloyd Jones. Exemplo bíblico, a igreja primitiva, não é? Se você já leu o livro de Atos, lá nós vemos como a igreja, como os irmãos viviam. No início da igreja. Os primeiros cristãos, eles compartilhavam tudo. Por que eles compartilhavam tudo uns com os outros? Ora, porque eles se viam como uma família. O meu irmão está precisando. Como eu não vou socorrê-lo? Tudo que eu tenho é dele, tudo que é dele é meu. Estamos juntos, como comunidade, como família. Jesus e os seus discípulos. Como Jesus tratava os seus discípulos? Ora, como irmãos, como amigos, não era? Mesmo em meio a tantas falhas.
Jesus estava ali sempre os ajudando. Nós precisamos nos entender que, como Deus vai enviar pessoas até nós, ou até a nossa comunidade, se nós não temos amor ou paciência uns com os outros? As pessoas, ninguém vem pronto à igreja. Então exige de nós paciência, amor, cuidado. Como que Deus vai enviar pessoas neste lugar se nós não temos paciência uns com os outros? Ou seja, precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos da graça de Deus. E ele encerra dizendo, né, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Ou, como em outra passagem, considerai-vos, né, uns aos outros superiores a si mesmo. Então a palavra grega aqui, preferindo, a ideia é justamente o seguinte, dar prioridade ao outro. Ou seja, ao invés de buscar reconhecimento, porque nós amamos isso, a glória, né, o sucesso, o status e a fama, em vez de buscar isso, esse reconhecimento, nós devemos exaltar os outros. Né? Que o outro avance, que o outro cresça. Porque nos versos a seguinte, Paulo vai dizer o seguinte, olha, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Chorar com os que choram, meu irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Se você vê alguém enfermo, que está enfrentando luto, às vezes a pessoa nem terminou de falar, você já está chorando. Agora, se alegrar com os que se alegram, isso sim é difícil. Porque imagine, o seu irmão chegou aonde você queria. Você aplaudi-lo? É só se Deus operou um milagre em sua vida. Só por meio de um milagre. De eu poder me alegrar com o meu irmão. Então, essa honra mútua é o reflexo do entendimento correto da graça de Deus. Sproul vai dizer isso. Ele disse isso. Né? A honra mútua é o reflexo do entendimento correto da graça. Ou seja, nós não merecemos nada. Mas Deus nos concede tudo por Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Ou em Cristo Jesus. Ele nos concede isso. Né? Então esse é o entendimento correto. Considerai-vos uns aos outros superiores a vós mesmos. Né? Então nós precisamos avaliar. Como eu tenho tratado o meu irmão? Eu consigo enxergá-lo como uma verdadeira família em Cristo. Porque Paulo está nos desafiando a isso. A vivermos como uma verdadeira família. Nós devemos lutar contra o orgulho. Porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós somos impetulantes. Basta você fazer uma breve análise se você consegue se alegrar com o sucesso do outro. Aí você vai enxergar a sua podridão. Porque nós somos difíceis. Chorar com os que choram é fácil. Alegrar com os que se alegram, isso é difícil. Que Deus nos dê esta graça. Então, o verdadeiro amor cristão, ele tem pelo menos 3 marcas principais. Primeiro, como Paulo disse, ele é sincero. Ou seja, sem hipocrisia, sem fingimento. E não apenas isso. O amor bíblico, o amor cristão, ele rejeita o que é mal. Ou seja, ele não é conivente com o pecado. Ele abomina aquilo que Deus abomina. E não apenas isso. Ele busca honrar os outros. Ou seja, ele prioriza o próximo ao invés de si mesmo. Então isso é um grande desafio a mim e a você. Como que nós temos vivido? Nós temos colocado em prática, é isso que Paulo está dizendo, um amor sem fingimento, sem hipocrisia. Nós temos abominado aquilo que Deus abomina. Nós temos rejeitado aquilo que Deus rejeita. Então o desafio para você nesta semana é justamente esse. Primeiro, examinar a sua vida. Se há pecado que precisa ser rejeitado. E se você identificar, você precisa abandonar. Você precisa buscar a Deus e abandonar o seu pecado. Né? E eu tenho praticado esse amor fraternal. Eu tenho seguido o que Paulo disse sobre o amor genuíno. Ou eu me relaciono, ou busco relacionamentos apenas por interesse. Porque eu vejo ali uma oportunidade de negócio. Uma ponte para que eu possa me beneficiar. Ou eu tenho desenvolvido relacionamentos para refletir a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para isso.